Imagina o seguinte, o motorista de uma coleta de first mile vai atrasar para pegar o último seller que estava marcado para 6 horas da tarde e ele sabe que o seller fecha 6. Quem liga para esse seller para dizer que vai atrasar ou que não vai? É o motorista? Para onde o motorista liga para dizer que vai atrasar? É para a torre de controle? A gente criou uma área na Americana que chamava SAI, que era o suporte ao entregador. Então tinha o SAC, que é o suporte ao cliente, o SAI, que era o suporte ao entregador, e a gente tinha até o SAL, que era o suporte ao lojista. Cada um dos participantes dessa coisa toda aqui tinha um canal para ligar. Específico. E o treinamento é diferente. Se você colocar um cara, imagina você colocar uma atendente de saque que cuida de clientes para conversar com o motorista da transportadora. Cara, não vai funcionar. A linguagem é outra, o treinamento é outro, o processo é outro. Então, como que você gera essas conversas? Porque o motorista fala com o cliente, que fala com o embarcador. Esses caras todos falam com a empresa. Como que você monitora todas essas comunicações e não faz essas besteiras? Sim. Olá, seguidores do Para o Seu Conhecimento, nosso podcast. Hoje o tema é logística, o tema é gestão de operação. Eu estou aqui com um cara fera, André Bruma, especialista em torre de controle, control tower, em gestão operacional, consultor, mentor, professor, né, com mais de 10 anos de experiência na área de logística, supply e operações, com passagem aí pela RAP, pela Americanas. Eu vou já passar a bola para ele e pedir aqui, agradecer a sua presença aqui com a gente hoje, que nós vamos falar muito de torre de controle, de gestão operacional, de pessoas, processo, tecnologia. Eu já passo a bola para você, primeiro agradecendo pela presença, estar aqui com a gente, falando desse assunto que tem tudo a ver aqui com o nosso setor, que a gente trabalha, logística e supply, e pedindo para você se apresentar um pouco. Fala um pouco de você, André. Começa aí para a gente ir aqui depois, daqui a pouco, os assuntos técnicos. Boa. Então, acho que primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, aprender um pouco, visitar a empresa também, acho que é muito importante. A gente está super atualizado com o que vem sendo feito em termos de tecnologia, e poder compartilhar um pouco do conhecimento e com todo mundo e trocar ideias, porque a gente gosta, né? Eu, como você falou aí, Moreira, eu estou no segmento de logística, sou consultor, tenho uma empresa chamada Trilemas, né? Essa empresa, eu migrei recentemente para consultoria, eu tenho um histórico de ter trabalhado na RAP, na Americanas, e construído torre de controles nesses 2 lugares. E espero poder aqui a gente trocar ideia sobre isso, né? sobre essa história um pouquinho, compartilhar um pouco do conhecimento, entender como que a gente pode contribuir com o podcast. Com certeza, muito bom. Vamos lá, vamos começar aqui. Eu queria entender só de uma forma breve como foi seu início da carreira, só para nossos ouvintes aqui. Tem estudantes, tem profissionais, tem analistas, tem quem está começando a carreira. Como é que você começou na carreira de logística? Qual foi a sua primeira jornada aí nessa área de operações? Só para a gente puxar o fundo aqui. Muito bom. A minha carreira ela é bastante vasta. Tá? Eu sou engenheiro, depois eu me formei em administração, fiz um MBA em administração e depois eu entrei um pouco na área de gestão de projetos. Então eu sou PMP e fui também para o exterior fazer um curso de gestão avançada de projetos. Enfim, trabalhei em vários segmentos, mas acabei, acho que a primeira grande experiência com logística mesmo foi a minha entrada na RAP, né? A entrada na RAP logo no começo, foi um dos primeiros funcionários da RAP no Brasil, e a RAP é uma empresa basicamente de tecnologia e de logística, né? Você vende ali dentro, mas se você não entregar rápido, não entregar certo, a coisa não vai para frente. Então, ali eu tive que aprender muito de logística, né? E aprender num cenário em que a gente foi muito inovador para entregar uma logística de last mile, basicamente, mas com um prazo de entrega muito curto, né? As entregas da RAP, como são do iFood e como está todo mundo buscando hoje no mercado, são prazos de entrega de 40 minutos, 1 hora. Agora estamos falando em 10 minutos, mas você imaginar isso em 2017, 2000 por aí, você começar a implantar, quando a pessoa estava entregando em 4 dias, 5 dias, você falar em entregar produtos em 40 minutos, 50 minutos, foi algo bem revolucionário, assim. A RAP realmente é um case super de sucesso, né? Esse aspecto de entrega rápida, integração, né? Na omnicanalidade também, de um pouco de utilizar lojas que já existem no mercado e fazer toda essa entrega. Tem um nome, como é o nome desse processo? Existe um nome, alguma
né? Fast Delivery. Delivery ultra rápido. Tem vários nomes, né? Na verdade, Então, o mercado hoje ele tá bastante diverso, né? Nomenclaturas hoje não é muito fácil. Cada um tem um conceito e quando vai para a definição do conceito, cada um vê de um jeito diferente. Tem mesmo, né? A gente já vai falar sobre isso, sobre control, sala de controle, torre de controle, central de monitoramento, né? Então, tipo, tá para o nosso tema aqui também. Dá para escolher. Dá para escolher também, né? Mas nesse processo também tem, né? CMD Delivery, Fast Delivery, entrega super rápida, Ultra Fast Delivery, né? Sim. Isso é um negócio que o mercado também tem sempre mudado. Os nomes sempre mudam e a gente tem que acompanhar os nomes para saber qual é o nome da moda. E aí você usa o nome que você quer e a pessoa acha que é uma coisa diferente do que você acha que a coisa é, né? É novidade. Fala para mim o que é PUDO, né? PUDO, o que exato. Né? Então, eu lembro que teve um case aqui, o que é o PUDO? Eu tô procurando PUDO, porque eu ouvi falar alguém, essa palavra, do pick-up delivery, né? E toda a parte de você ter um local onde você possa fazer coleta e entrega. Sim. Que na verdade é o pick-up point, né? E em alguns momentos é o drop-off, pick-up drop-off, né? O PUDO é o pick-up drop-off. E tipo, em algum momento era só drop-off, era só pick-up, mas tudo é a mesma coisa, na verdade, né? No final das contas. É uma lojinha lá que pega e entrega. É uma lojinha que pode pegar e pode entregar, né? Então, e aí o cara chegou para mim, um cliente disse assim, disse, eu quero saber o que é PUDO, vocês precisam fazer isso. E aí a gente foi pesquisar para entender aquele nome, o que era, tal. Aí entendemos que era o pick-up drop-off. Então, simples assim. Simples assim. Mas o nome, o cara... É quase um locker. Daí você já falou, o locker é um pouco diferente. Mas... Exatamente. Então, olhando esse negócio do RAP ali, né, que a gente estava falando sobre justamente ele, eu sei que você é um case seu, é um case da sua participação lá nesse projeto, né, como você falou que você entrou desde o começo, e a gente falou muito sobre o desafio do end-to-end, né, um negócio que é uma marca sua também. É isso. O que era o desafio? Fala um pouco desse case, o principal desafio da RAP no sentido dessa visibilidade end-to-end, não só da entrega final, porque a gente olha muito entrega, não entrega, coleta, mas a ponta a ponta, o que era naquele momento para a RAP, porque daqui a pouco eu vou puxar o outro ponto. Boa, eu acho que tem que ter uma contextualização aí, né, que hoje em dia, da mesma forma que a gente falou de PUDO aqui, o conceito torre de controle, ele é super falado por todo mundo e muita gente tem diferentes interpretações. Eu não vou dizer que muita gente está errado ou que está certo. Quando tem uma coisa muito abrangente, não tem o certo e o errado. Mas o mercado que eu vivo hoje, que é de logística, pensa muito na torre de controle como uma área que controla a logística, né? E na RAP, por ter um processo muito rápido entre o cliente gerar o pedido e o pedido ser entregue, em geral isso demora, 2 horas, 1 hora, 40 minutos, às vezes 10 minutos, a gente começou a perceber logo no começo que existiam grande parte dos problemas que aconteciam na logística, né? A gente criou a torre de controle para resolver o problema de motoboy. Tem motoboy, não tem motoboy, como é que eu aloco o motoboy para fazer aquele pedido? Mas a gente começou a ver que o motoboy em si, a logística do pedido, era uma parte do problema. Existia uma outra parte do problema que estava relacionada com áreas diversas da RAP. Marketing, por exemplo, que faziam promoções que não davam certo. O comercial que deixava lojas, né, sellers, ou como que a gente quer chamar aqui, pontos de coleta do item, com horários cadastrados errados. Então, não adiantava eu só monitorar o motoboy, se tem motoboy, se não tem motoboy, qual que é o valor do motoboy. Eu precisava conseguir ter acesso na torre de controle a ligar loja, desligar a loja, mexer numa promoção, né? Então, eu precisava ter acesso a controles em que outras áreas às vezes nem queria que eu tivesse, né? Então, foi um caso bastante diferente de como que a gente montou isso, e a gente percebeu que, de fato, se a gente quer resolver problemas, a torre de controle é para resolver problemas, a gente precisava ter um pouco de ação em todas as áreas, não só na logística. E isso virou a torre de controle end-to-end, que a gente está falando. É uma coisa que você falou interessante para mim lá, que na nossa conversa antes, né, que a gente teve aqui no alinhamento do podcast também, de outras conversas, é que tinha uma questão, se eu não me engano, de ter o motoboy, que a torre de controle foi criada inicialmente para isso, e de fato, como você falou aqui agora, a loja está fechada. Exato. Então, não tem estoque. O que era? Como é que o que acontecia tanto? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, né? Mas basicamente a RAP, quando você faz um pedido, você compra de uma loja que está
relativamente próximo à sua casa. Sim. Então vamos imaginar que às 10 horas da noite você entra no aplicativo da Rappi para comprar fraldas para o seu filho. Aí você clica lá, compra. Tem motoboy? Tem motoboy. O motoboy vai até a farmácia. Só que por algum motivo pegou fogo na farmácia, ou o farmacêutico teve algum problema de saúde, a farmácia está fechada. O motoboy chega na porta daquela farmácia e ele cancela o seu pedido, né? Beleza, cancelou o pedido, você ficou frustrado. Aí, sem fralda em casa. Sem fralda, seu filho, o filho lá, vai ter que dar banho, exato, vai ser um problema. Aí vamos supor que o seu vizinho acorda às 2 horas da manhã com dor de cabeça. E ele entra no aplicativo da Rappi para comprar uma Novalgina, uma aspirina, o que quer que seja. Ele pede, cai o pedido no motoboy, o motoboy vai até a farmácia e a farmácia vai estar fechada. A mesma farmácia. Vai estar fechada, certo? Então, não é um problema do motoboy. Eu, como torre de controle, monitorando se tem motoboy, se não tem motoboy, a disponibilidade, se o motoboy está ganhando bem, tudo isso, tá tudo certo. Mas assim, eu vou frustrar o meu segundo cliente porque a partir de um problema do primeiro cliente que eu não resolvi, eu vou gerar um segundo problema e um segundo cliente frustrado. Então, o que a loja, né? Putz, o que eu poderia fazer? Eu poderia, quando o primeiro pedido foi cancelado, eu poderia transferir todos os pedidos de farmácia para uma outra farmácia. Eu poderia fechar aquela farmácia e se esse segundo cliente entrasse no aplicativo, ele não ia ver farmácia. Enfim, eu posso criar milhões de alternativas, mas não fazer nada não é uma alternativa, porque eu vou ficar frustrando clientes a noite inteira, né? E eu acho que esse é um exemplo do... Quem mexia nisso, quem abre e fecha a loja na Rappi é o time comercial. É o lojista, por exemplo, teoricamente. Pode ser o lojista. É o cara que tem acesso lá e estou aberto e estou fechado. Igual o iFood faz lá. Estou disponível, estou entregando, não estou entregando. Né? Pode ser. Então, o iFood, por exemplo, eles têm um restaurante que você programa no aplicativo abrir e fechar a hora que você abre e fecha seu estabelecimento. Né? Agora, imagina um dia que você tem algum problema e você não vai no seu restaurante. Ou um pico de demanda, vendeu demais para o aniversário do Gabriel Leal. Exato. Aí já era, tem que fechar. É isso. É isso. Assim, putz, imagina que você tenha um imprevisto muito grande e você não consegue, você nem vai pensar nisso. Mas o aplicativo, por abrir sozinho o seu restaurante às 6 horas da tarde, ele vai abrir seu restaurante e vai começar a vender. Tá valendo, né? O jogo tá valendo. É isso. E assim, grande parte dos problemas acontecem em picos de demanda. Quando é o pico? É sábado à noite, é domingo. Aonde está o time comercial nesses horários? Eles não estão trabalhando. Não. Então, você tem que puxar certas atividades que não estão relacionadas com a logística, mas que mexem muito no nível de serviço que você está fornecendo para o seu cliente, para dentro da torre de controle também. E isso não é fácil dentro da configuração das empresas que a gente tem hoje. Existe talvez uma briga de egos ali muito grande, mas é uma coisa extremamente importante ser conversado. Então, eu gosto muito na minha aula ali, né, no meu curso, eu falo muito que a primeira coisa que você precisa fazer para desenvolver uma torre de controle é entender a estratégia da sua empresa. Entender a estratégia. Né? É assim, putz, o que eu quero fazer? Qual é a estratégia? E aí, né, eu acho que a gente vender um pouco meu peixe aqui. A minha empresa chama Trilemas por um motivo dessas experiências, né? Porque várias vezes numa torre de controle ou em qualquer área você tem que tomar decisões que elas são antagônicas e às vezes triplamente antagônicas. Então eu gosto muito, o Trilemas original vem assim, vou crescer, vou melhorar meu nível de serviço ou vou ganhar dinheiro, né? Você não consegue fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Ou você tem que focar, assim, estou focado num mês de crescimento. Então, ou você vai perder nível de serviço, porque quando você cresce, você vende serviço que você não sabe fazer, ou você atua numa região que você não está acostumado a atuar, ou você vai investir muito dinheiro para manter o nível de serviço e para melhorar o nível, enfim, crescer. Isso vira um trilema, né? Vira assim, como que eu equilíbrio, né? Como eu equilibro essas coisas? O fato é que você não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. De uma forma orgânica, né? Exato. Mas existe um processo de aprendizado contínuo, né? Então, tipo, quando você aumenta a demanda, se você tiver processo para poder analisar o que está acontecendo de problema, de erro, que vai estourar em algum lugar e às vezes, né? Se você identificar esses problemas, você consegue resolver na próxima onda, né? Exato. É igual na Black Friday, né? Se você tem problema na Black Friday e sua torre de controle está bem implementada e você tem gente olhando o processo, não é só gente operando, porque tem que ter gente operando e olhando o processo.
E essa pessoa olhando o processo, o que foi que nós erramos esse ano? Porque no ano que vem, nós vamos ter que mudar, o processo vai ter que ser esse, e esse. Aí vai acontecer, né? No aumento de demanda vai acontecer alguns problemas. Mas como é que eu resolvo, né? Então eu já tenho que criar esse ciclo de melhoria contínua. Mas eu gosto muito do que você falou de Black Friday. Black Friday, ela tem um negócio para mim que entra no trilemas, né? Depois eu fui para Americanas e tentei resolver isso e tem uma briga muito grande, porque o que os clientes querem? Os clientes, basicamente, de e-commerce, eles querem duas coisas. Eles querem preço barato, né? Aí entra frete grátis, está dentro do preço barato, a solução Sim. de preço. E eles querem entrega rápida. Agora, eu vou dizer um negócio que talvez seja forte e talvez seja... Mas assim, vamos às polêmicas. Exato. É impossível uma empresa fornecer sempre o melhor preço e o melhor nível de serviço. Isso pode existir momentos na história que você consegue fazer isso. Mas assim, ser o low cost e o melhor nível de serviço, isso não é uma coisa perene. Você não consegue fazer isso para sempre. Então, a empresa ela tem que se posicionar como sendo, putz, eu quero ser low cost. E é o momento que ela decide ser low cost, ela tem que virar e falar assim, eu não sou o melhor nível de serviço. Então você olha, por exemplo, hoje, Shopee. A Shopee consegue ser muito barata porque ela não tem o melhor nível de serviço, ela vai te dar prazos longos. Sim. Se você olha o Mercado Livre, talvez seja mais caro, mas tem o melhor nível de serviço, né? Você querer ser os dois ao mesmo tempo, não dá. E a Black Friday que você falou, para mim, ela é um problema, porque as empresas tentam ser o menor preço naquele momento e manter o nível de serviço com um dia de entrega. Não existe isso. Com a mesma equipe, né? Com o mesmo custo, né? Com o mesmo investimento, né? É isso. Eu acho que deve ter um processo que você invista mais e com certeza você pode ter, né? Você criar alguma artimanha para algum processo para melhorar Sim. aquele atendimento e de fato levar. Porque eu acho que a Black Friday é uma oportunidade para as empresas que têm um nível de serviço muito bom mostrar esse nível de serviço. Sim. Né, com um preço um pouco mais acessível. Eu estou comprando um desconto na Fast Shop, né? Vou falar da Fast Shop aqui, que eu conheço o nível de serviço da Fast Shop, acho que é bom. Um nível de serviço fantástico, né? Parabéns à equipe de logística, eu não conheço, mas eles são bons. São bons. Sou consumidor, além de todos os outros, mas sou consumidor também da Fast Shop. Então, é um momento em que ela pode fazer uma campanha, né, trazer o cliente para conhecer esse nível de serviço dela, mas tem que manter, porque senão não adianta, né? Como é que eu mantenho o nome de eficiência o ano todo, né? É que então, você concorda que é um contrassenso? A hora que você vai ter um pico de demanda, você vai ter um pico de gasto para manter esse nível de serviço. E você, do outro lado, na outra ponta, você vai dar um desconto para o cliente. Sim, Então, no momento que você cobra mais, no momento que você cobra menos, você gasta mais. Você está gastando mais. Putz, é assim, não se paga, por que eu não faço uma Black Friday, né? E essa era a minha discussão na Americanas. Fala assim, cara, meu nível de serviço é meu nível de serviço. Mas na Black Friday, é um evento focado para preço. Então, putz, eu vou piorar meu nível de serviço. E eu posso avisar isso para o meu cliente. Falar assim, ó, especialmente essa promoção que você está ganhando 20% de desconto, ela vai ser entregue em 10 dias. Por quê? Porque ela é muito barata. E eu não consigo. Se eu colocar uma promoção super agressiva que todo mundo compra, porque é muito barata, eu não consigo entregar tudo em um dia. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E acho que o trilemas vem daí, tá? É sempre essa negociação entre nível de serviço, preço, como que a gente equilibra isso e voltando um pouco lá para trás, qual é a estratégia da nossa empresa? Porque a hora que eu vou estruturar uma torre de controle, eu vou colocar pessoas para resolver problemas que acontecem. E essas pessoas que vão estar lá 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, sábado, domingo, elas precisam resolver problemas. Agora, o que é problema para a nossa empresa? Quais são, né? O que é problema? Se eu for te entregar um almoço que eu te prometi em 45 minutos e eu vou te entregar em 48 minutos, isso é um problema para a nossa empresa, atrasar 3 minutos? Algumas empresas podem achar que sim. Pode ser que sim. Se for uma empresa que tem um foco londrino, sua pontualidade britânica na entrega, a partir de 1 minuto atrasado você não paga mais a entrega nem o produto? Pode ser, mas você concorda que isso não pode ser a torre de controle que determina? Isso é uma estratégia da empresa, um posicionamento. Posicionamento relacionado a marketing, comercial, vendas, a estratégia da empresa mesmo de como é que Exato. E assim, então ela tem uma estratégia voltada para o negócio dela.
meu negócio é vender hambúrguer e eu aceito até 5 minutos de atraso, não tem problema nenhum. De 5 minutos até 15 minutos, eu aceito gastar R$10 por pedido para minimizar o atraso. A partir de 1 hora de pedido, eu aceito gastar R$20. Então, assim, você tem que ter uma política para você entender quanto dinheiro você usa para resolver cada problema que você tem na empresa. E isso começa a gerar a torre de controle, a falar assim, a torre de controle ela não resolve um problema. Ela resolve problemas de acordo com as estratégias que você tem. E aí a gente entra na área que eu mais gosto, que é a empresa. Vamos pensar, escolhe uma empresa dessas de e-commerce aí pra gente. Vamos de Americanas mesmo? Vamos de Americanas. Então vamos. Americanas tem muitos clientes e acreditem, né, que quando você vai para marketing, a gente tem clientes, a gente tem um CRM que classifica o ranking dos clientes. Tem os clientes bons, os clientes médios, os clientes ruins. Ah, tem cliente ruim? Tem cliente ruim. Tá? Se você tem uma torre de controle para resolver problemas que estão acontecendo e você vai gastar dinheiro para resolver esses problemas, talvez você tenha que ter políticas diferentes de gasto diferente para cada um dos níveis do cliente. Se eu tenho meu cliente super especial, o cara que mais compra na Americanas aqui, está no top, e ele está com um problema de atraso, talvez eu gaste muito dinheiro para resolver o problema dele. Se eu tenho um cliente que não compra nunca, que toda vez que ele compra, ele entra no saque, reclama, fala que está tudo errado, putz, se ele tem um problema, talvez eu não vá gastar tanto dinheiro para resolver o problema dele. Então eu já crio uma certa segmentação da torre de controle. E essa segmentação ela deveria ser válida por cliente e ela também tem que ser válida por produto. Uma coisa é eu virar para você, né? Vamos pegar agora o cliente super especial ou qualquer cliente. Se ele está comprando uma geladeira que eu prometi para ele entregar em 3 dias e eu estou vendo que eu vou entregar em 4, putz, eu tenho um problema. Agora, se ele comprou um remédio que eu prometi para ele entregar em 40 minutos e eu vou entregar em 3 horas, o que é pior, né? Aonde que eu gasto mais dinheiro para corrigir? Então, a hora que você pensa na torre de controle, eu gosto de, assim, a estratégia é quais áreas da empresa ela abrange e qual é a estratégia que ela tem. Quanto de dinheiro ela pode gastar para cada cliente, para cada tipo de produto, o que é atraso, o que é problema. E aí, a hora que você mapeia tudo isso, você tem um mapa de o que fazer em cada lugar. É essa a complexidade do negócio. Que legal. Estou pensando aqui no... Tu está falando ali quanto que o nosso ouvinte ou telespectador não, né? Quem está nos assistindo, nossos seguidores está pensando aí, o que é que você vai colocar no seu PPT? Sabe o que é o PPT? O que é o PPT? PPT são as pessoas, os processos e a tecnologia. Né? O que é que você vai colocar no seu PPT, meu amigo? Você vai ter política também? Políticas, estratégia? Sim. Então você tem que ter no seu PPT todas essas questões aqui, já vai anotando já aqui que as dicas estão sendo de ouro. Eu tô já gravando aqui porque é para o meu conhecimento também. Então coloca no seu PPT, além de pessoas, processos e tecnologia, coloca mais essas letras: estratégia, políticas bem definidas. Exato. Eu vou, antes de partir para próximos pontos aqui, eu queria fazer uma menção importante. Você falou aqui no time comercial, eu lembrei de um caso aqui. Eu trabalhei há 11 anos atrás, antes de empreender aqui com a MyTrack, eu trabalhei numa empresa chamada Eletroshopping. Essa empresa é uma empresa de varejo, tinha 150 lojas, era super interessante, porque lá já tinha uma cabeça muito voltada para tecnologia. Eu trabalhava na área de tecnologia, desenvolvimento de softwares, especificamente no RP. E o time comercial, você falou uma coisa do time comercial normalmente no final de semana. E essa empresa, por incrível que pareça, ela tinha um processo muito bem definido. No final de semana é uma rede de varejo, mais de 150 lojas, empresa grande, pernambucana, depois foi comprada pela Ricardo Eletro. E essa empresa ela tinha um processo muito bem definido sobre as estratégias de exceções. Sim. Porque a gente tem que olhar as exceções, né, os problemas. É isso. E as exceções no varejo normalmente acontecem no final de semana, no dia a dia, na verdade, mas principalmente na hora que o cliente está lá, acontece relacionado ao comercial. Sim. Porque é um desconto que o cliente quer pedir, ele não tem ninguém para dar o desconto, não tem alçada, não tem alçada para poder aprovar. É um produto que está no estoque de outra loja, ele precisa ser transferido, mas precisa de uma aprovação. São diversos, é um cartão que precisa ser alterado a forma de parcelamento.
Porque normalmente nem o gerente tem esse poder de alterar. E nessa empresa eles tinham lá as minis control tower, as pessoas plantonistas, os gerentes e gestores comerciais que tinham um app. Naquela época já tinha um app, um processo que ele recebia a notificação. Passei um workflow, chegava um pedido de aprovação para ele. Tudo de exceção. Loja tal precisa de aprovação disso. E o cara olhava lá e ele aprovava. Então, olha só que negócio interessante. Naquela época, eu fazia aqui, juiz aqui, os nomes aqui, meu amigo Leonardo Campos, Cristiano, todos que faziam parte da gestão da diretoria dessa empresa, pensavam muito na tecnologia e como que essa tecnologia trabalhava para ajudar nessa torre de controle, que não era esse nome na época, a gerenciar as exceções. É isso. Só exceção. E aí eu puxo esse gancho para falar com você sobre a exceção. A gente estava olhando ali, né? E que você estava falando para mim sobre a importância, queria que você destrinçasse esse tema, né? O que uma torre de controle trabalha no que está certo, no que está verde, no que está amarelo, no que está vermelho. Boa. E o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde. Boa. É isso. Acho que acho que a discussão é muito boa, né? Eu acho que a discussão passa um pouco por o que é torre de controle e eu concordo muito com o que você está falando, que é... Putz, a torre de controle para mim, né? E aí eu tenho visitado muitos clientes e o mercado tem rotulado torre de controle de muitas coisas. A gente pode discutir isso também. Mas para mim, a definição de torre de controle existe um processo mapeado que é o processo normal. Tudo que foge daquele processo e que precisa ser corrigido ou que precisa de uma aprovação precisa de uma área que monitore e execute alguma coisa. Essa área é a torre de controle. Então, eu brinco muito, né, que eu estou fazendo consultoria, vem empresas pequenas, médias, grandes, mas muitos me chamam para fazer a torre de controle e não tem o processo. Eu falo, cara, como é que eu vou corrigir um desvio de um processo que não existe? Né? Assim, vamos construir o processo e aí volta um pouco para tudo que a gente vem discutindo aqui. Qual que é a sua estratégia, qual que é o seu posicionamento e ninguém sabe isso. Então a minha vontade e a minha experiência é montar torre de controle, mas quando eu chego para montar torre de controle, eu volto para trás e eu tenho que desenvolver com o dono da empresa, com a área de operações, todo o conceito do que é processo, posicionamento de marca, posicionamento estratégico e processos para conseguir construir a torre de controle depois, né? E acho que isso é super relevante, assim, porque putz, como que eu construo uma área que corrige erros que eu não sei o que é erro? A padronização desse processo. Exato, não tem, né? Exato. E no seu caso, você já é um dos primeiros pilares que você entra como já desenhando o processo quando você entrega a sua consultoria? Eu gosto antes do processo entender estratégia e dar pau, tá? Aquilo que a gente falou lá. É isso, dá pau. Porque assim você pergunta e fala assim, tá bom, eu vou construir uma... por que eu... Assim, da onde eu cheguei em ser consultor de torre de controle? Eu sofri isso, né? E eu acho que voltando um pouco para a sua pergunta ali das exceções... Das cores. Das cores, exato. Eu vou voltar para as exceções, que era assim... Isso é outra coisa. Todo o cliente que quer fazer uma torre de controle... A primeira coisa que ele imagina, a gente estava até brincando, né? Que a primeira profissão, o Homer Simpson trabalhava numa torre de controle, né? Mas todo mundo vê a torre de controle como um monte de tela bonita com cores que ficam aparecendo. E eu fui igual, tá? A primeira torre de controle que eu montei era um monte de tela com um monte de número. E aí, o que você começa a perceber? Que quanto mais informação, as pessoas... Imagina uma pessoa que aceite trabalhar 3 horas da manhã de sábado para domingo. É uma pessoa que já tem certas restrições para um trabalho normal. Ninguém quer trabalhar nesse horário. Sim. Imagina você, ouvinte aqui, trabalhando 3 horas da manhã de sábado para domingo. De repente você olha uma tela que tem 50 mil informações, que 99% delas não serve para nada para você. Para que você está fazendo isso? Né? Então, a primeira torre de controle que eu construí tinha 20 mil telas com todas as informações da empresa na tela. E aí eu comecei a descobrir que as pessoas que estão lá 3 horas da manhã, elas começam a criar coisas para fazer e problemas em cima de números que elas não deveriam nem olhar. Então, a minha segunda torre de controle, ou sei lá, uma evolução da minha primeira torre de controle foi tira tudo da tela. Assim, a coisa que eu mais gostava de entrar era chegar e ver a tela preta. Por quê? Porque não tinha problema. Né? Na minha tela da torre de controle, e hoje tem algumas exceções, tá? Isso tá meio radical, mas basicamente a tela é preta, só aparece o que está errado. O que está certo, deixa andar.
Gestão das exceções, né? Exato. Então a gente chama de ocorrências, a gente mapeia todas as ocorrências, para cada uma dessas ocorrências a gente gera processos corretivos, e aí sim, eu tenho que gerenciar quantas ocorrências aconteceram, por que elas estão se repetindo todos os dias, qual o grau de problema, quanto tempo eu demoro para resolver. Puta, aí tem uma pancada de coisa que eu preciso gerenciar em cima desses problemas. Mas assim, eu falo isso porque todo mundo está querendo montar telas bonitas, né? Não montem telas bonitas. Montem telas que vão resolver o seu problema. Funcionais. Né? É isso. Montem telas funcionais, exatamente isso. Exatamente isso. Eu queria ver até assim com você, olhando um aspecto, vamos pegar aqui um caso aqui de uso aqui de... Você tem recebido mais consultorias transportadores ou de embarcadores? Transportadores. Por que isso, na sua visão? A minha visão é assim, é muito engraçado isso, né? Mas a gente tem grandes embarcadores, né? E eu tô muito nessa área puxando para o varejo. E a hora que o varejo, os embarcadores do varejo estão cobrando das transportadoras torre de controle. E aí eles saem desesperados tentando montar uma torre de controle sem saber o que é uma torre de controle. Só colocando os BI lá. É isso. Então você pega o Mercado Livre, putz, prazo de entrega apertado, ajustado, tem que entregar a nível de serviço. Americanas, Casas Bahia, todo mundo contratando um monte de transportadora, querendo ter informação em tempo real, e as transportadoras não têm, né? Só que esses grandes embarcadores estão virando para os caras e falando, putz, se você não tiver isso aqui, eu vou tirar você fora, eu quero informação em tempo real, quero saber o que está acontecendo, se tiver algum problema eu quero que você corrija. E aí o cara começa, putz, como é que eu faço isso? Com torre de controle. Aí eles me ligam desesperados, quero pôr uma torre de controle, mas eles não sabem o que é, ou eles têm uma definição completamente diferente. Mas objetivamente respondendo, para mim é uma pressão dos grandes embarcadores que cada vez mais querem entregar mais rápido, cada vez apertam mais o orçamento das transportadoras, e as transportadoras entendendo que torre de controle é o que eles precisam fazer para resolver esse problema com os clientes deles. Boa. Eu vou fazer um negócio aqui que a gente não combinou. Boa. Então, vou pegar aqui que é ao vivo, na hora, faz na hora. Vamos montar aqui uma experiência aqui com a transportadora do varejo. Vamos. E-commerce aqui. Foco em melhoria, em garantir prazos, SLA. Sim. E também em não estourar orçamento ou custo, né? Sim. Então, o que é que o cara tem que ver, que tem que ter na torre de controle, no mínimo dele, de indicador, né? Por exemplo, aqui eu sei, pelos nossos clientes, que caminhão vazio é um problema. Sim. Né? Mas eu sei que tem diversos outros tipos de ocorrências. O que é que a gente pode citar aqui? 3 ou 4 pontos para o cara saber o que ele tem que olhar. Eu sei que se você for ligar para o André Trilemas, aí tem uma consultoria, tem um processo de imersão, tem diagnóstico para entender quais são, né? Cada transportadora tem um processo, né? Frete fracionado, frete carga fechada, lotação, e-commerce, prazo de entrega maior, menor, né? Então cada um tem um tipo de análise, né? Se o cara entrega de moto ou de carro é um tipo. Mas nesse caso que eu trouxe para você, me dá aí, vamos lá, o que é que o cara tem que olhar aí? 3, 4 pontos aí que ele tem que olhar. O que está vermelho ele tem que olhar, se tiver vermelho. É uma pergunta difícil, tá? Eu acho que assim, a gente vive num país muito, eu não sei qual que é a palavra certa, mas assim, risco, né? Assalto e qualquer coisa do gênero. Então a transportadora e o link que ela tem ali com a gerenciadora de risco, com a seguradora, é um critério super importante e relevante, tá? Então, putz, por que o motorista saiu da rota? Por que ele não está cumprindo a rota certa? Eu acho que isso no Brasil, talvez... estamos nos Estados Unidos ou em outro lugar, talvez isso não seja um problema. Aqui é super grave, porque a gente tem envolvimento do motorista, tem envolvimento da comunidade, do próprio cliente, né? Eu lembro na operação da Americanas que a gente tinha, por exemplo, de carregamento de iPhone. Cara, e aí com escolta armada do lado, né? Pra você ter uma ideia. Então, acho que segurança é super importante. Desvio de rota, né? Vamos pegar aqui. Desvio de rota é uma ocorrência importante, é relevante. Ficou vermelho, relevante. Ativa alguém para ver. Dependendo do ticket, né? Do que tá levando ali, né? Outro que eu gosto muito é o tempo de carregamento e descarregamento. Porque, né, a gente tem visto muitos embarcadores muito profissionais e cobrando muito profissionalismo das transportadoras, mas errando bastante, pisando bastante na bola, né? Abusando um pouco do contrato e
e não cumprindo. Então, putz, às vezes o motorista chega para carregar lá e fica 2 horas na fila, na porta, não deixa entrar, não deixa sair. Então, esse é um indicador, né? Quando eu vejo a transportadora, eu falo assim, putz, o cara está sendo pressionado por nível de serviço e está sendo pressionado para ter um custo baixo. Só que o embarcador, o cliente dele, impacta muito a visão dele. Impacta muito o negócio dele, atrapalha. O motorista fica puto, vai embora, às vezes deixa o pedido para trás, às vezes chega lá para carregar já meio alterado. Tem casos em que o embarcador usa o caminhão da transportadora como estoque, né? E aí tem que pagar diária, não diária. Pagar diária, custo com diária. Mas é assim, o caminhão tem que estar rodando, né? Eu gosto muito. Eu sempre que eu vou para as operações, eu gosto de comparar a operação de transporte com avião. Né? Assim, putz, torre de controle tá lá no aeroporto, o caminhão e o avião. Assim, você já viu avião no chão? Avião não fica no chão. Por que caminhão fica na garagem? Por que caminhão fica carregado na garagem? Não faz sentido. Né? Assim, Uber. O que é Uber? É você deixar de usar seu carro e pegar um carro que vai rodar o tempo inteiro. Né? Tinha aquele... Saía de casa, pegava seu carro de manhã, ia para o trabalho, parava no trabalho, fica parado o dia inteiro, volta ao trabalho, fica parado na sua garagem da sua casa a noite inteira e seu carro não anda. Agora o Uber põe o carro para rodar. Por que o caminhão não está rodando? Exatamente. Ótima comparação. Gostei demais. É um avião, né? Um caminhão, principalmente um caminhão grande, é um avião, está parado. E você está pagando a hora do motorista, está pagando... Se for frios, está pagando... Tem um cliente que tem cliente nosso que é frio e o tempo de descarga impacta diretamente na qualidade do produto. Total. Né? Então, é outro alertazinho que ficou aqui, né? Desvio de rota, tempo de descarregamento ou tempo de espera, né? Realmente. Não né? Pode. E aí, né? Aí entra um monte de outras coisas. Você falou um pouco de ocupação. Ocupação é fundamental para você conseguir ter rentabilidade na sua operação, né? Então, como que você mede a ocupação do caminhão? Quanto que você está usando? Se você está usando bastante, se não está. Às vezes como torre de controle, às vezes não como torre de controle, tá? Às vezes como planejamento. Porque às vezes a ocupação não é boa porque você vende para um cliente que não otimiza a sua rota, ou você está investindo numa rota. Mas, enfim, às vezes também ocupação pode ser um problema. Na Americanas a gente fazia first mile, né? E era um negócio muito louco, porque assim, você até 4, 5 horas da tarde de hoje, você aceita pedidos para coletar amanhã de manhã. 5 horas da tarde você fecha e fala assim, putz, o que vender para frente eu só coleto depois de amanhã. Mas você tem que fazer uma rota com um monte de carro pela cidade para coletar um monte de pedido que tem tamanhos diferentes, sequências diferentes, e aí você começa com e aí como é que você descarrega? Então, assim, como que você olha para a ocupação dentro daquele carro? Várias vezes no meio do dia, um motorista ligava e falava, cara, eu tô no meio da minha rota e o caminhão tá lotado, já não consigo pôr mais nada aqui dentro, o que eu faço com o resto? Sim. É um alerta interessante, né? O que eu faço com o resto? Assim, putz, só fui em 5 sellers, coletei e faltam 7. E não cabe mais nada dentro do meu baú, tá lotado. Mas é um alerta que a torre era para estar sendo vermelho, né? Total. Olha, a rota tal, tá vermelha. Qual seria a ação de quem está trabalhando na torre? Tem várias. Uma opção. Assim, e aí eu gosto muito assim, a gente tem que separar. Eu crio uma imagem para deixar meio claro isso. A torre de controle ela age no D0. O que está acontecendo agora é a torre. Então o caminhãozinho saiu para fazer a coleta, a entrega. Quem toma conta desse caminhão é a torre. Mas assim, no dia antes, quem planejou aquela coleta é um time de operações. Sim. Então, ele vê qual é o tamanho do caminhão, quantos pedidos, quantos sellers. Planejamento. Então, o planejamento organizou aquilo e pôs o caminhão para andar. O caminhão começou a andar, começou a coletar e está lotado. O que você pode fazer? Você pode mandar outro carro, você pode ligar para os outros sellers e falar, cara, errei, vai ficar para o dia seguinte. Você pode fazer um monte de coisa. O que você não deveria fazer, não fazer nada. Porque você comunicou, né? É isso. Eu acho que a comunicação é um negócio importante, né? A gente tem falado muito sobre comunicação. Olhando o processo de entrega no last mile mesmo, a entrega do cliente final, na verdade, no e-commerce, né? O pedido vai atrasar? Comunica. É isso. Porque o cliente é ansioso, está lá esperando. A entrega é hoje, ele vai receber hoje. É isso. Se você vai atrasar, comunica. Houve um problema com a sua entrega, a entrega foi reagendada para amanhã. É isso. É melhor a comunicação
mesmo que seja de um problema, do que deixar o cliente sem comunicação. Ele vai achar ruim. É isso. E se você comunica ao seller que vai ter a coleta no outro dia, é um problema, ele vai achar ruim, vai atrasar o prazo dele, tudo. Mas você está comunicando. Se você deixa ele preparado lá esperando, às vezes é um seller pequeno, cara, é o cara que está em casa, se for um cara pequeno, o cara está esperando para vir a coleta da empresa XPTO, e a empresa não vai. É isso. E o seller que está lá esperando até 6 horas da tarde passar alguém para coletar aquele pedido, e a empresa não vai, e o cara ficou até 6h30 e não sei o que. E às vezes tem isso também. O cara, né, a rota atrasou um pouquinho, era previsto chegar às 6, mas vai chegar às 6h10, aí o seller foi embora às 6h02 e o caminhão passa na porta às 6h10 e fica uma briga desgraçada porque ninguém ligou pro seller e falou, cara, fica mais 10 minutos aí porque o cara vai chegar. Né? Então, assim, essa parte da comunicação ela é muito importante. Eu desenvolvi um modelo. Eu brinco, né? Eu criei um case que eu chamo case da minha mãe. Eu gosto desse case, eu conto em tudo que é lugar. Logo que eu comecei a trabalhar na Rappi, teve um jantar na casa da minha mãe. Eu morava em outra cidade, eu vim para cá, para São Paulo, teve um jantar. E eu estava trabalhando na Rappi aqui em São Paulo, eu cheguei um pouco atrasado no jantar, né? E era meu irmão, minha cunhada, eu, minha mulher, e minha mãe, enfim, tinha uma galera ali. E eu cheguei um pouco atrasado e minha mãe falou, graças a Deus você chegou. Eu falei, que foi, mãe? Ela falou assim, sabe o que é, filho? Eu resolvi te agradar. E em vez de pedir a pizza da pizzaria aqui da esquina, que eu peço toda vez que eu ligo para lá e peço, eu pedi pela Rappi. Mas já faz 1h30 e a pizza não chegou ainda. Daí eu vi que tinha um botãozinho aqui no aplicativo e eu apertei e perguntei, cadê minha pizza? Né? Aí me responderam, ele falou, eu sou o motoboy do seu pedido e eu tô aqui na pizzaria esperando, só que a sua pizza não tá pronta. Aí eu fiquei muito bravo, né? Falei, putz, quando eu ligo pra pizzaria vem rápido. Peguei o telefone, conheço a pizzaria, peguei o telefone, liguei pra pizzaria, falei, moço, eu pedi uma pizza pela Rappi, não sei o que, não sei o que lá, cadê minha pizza? Minha senhora, sua pizza tá aqui no balcão há 45 minutos esperando o motoboy e não tem motoboy pra esse pedido. A minha mãe falou assim, mas eu fiquei muito puta. Entrei lá e revirei o aplicativo da Rappi e cliquei num botão do suporte, caiu no suporte. E eu falei com uma atendente que me garantiu que o motoboy já estava com a pizza vindo para minha casa, né? E aí, o que eu faço? A minha mãe falou assim, o que eu faço? Eu só quero minha pizza, né? No dia seguinte eu desci para a Rappi, eu fui para a Rappi e eu desenhei um slide que eu uso até hoje, dos fluxos de comunicação. Porque assim, quem fala com o cliente, quem fala com o motoboy, quem fala com o motorista, no caso de uma transportadora, quem fala quem fala com quem, né? Se eu ligo no saque, né, como que minha mãe ligou no saque da Rappi e a menina do saque que respondeu a pizza tá a caminho não viu que o motoboy já tinha respondido uma coisa, que a pizzaria tinha respondido outra. Como é que ela não... Assim, tá tudo no sistema, né? Ou seja, não tava. A chamada. Não tem. Não tinha. Aí já é outro caso, faltou o sistema. Então, mas, por exemplo, você tem... Imagina o seguinte, o motorista de uma coleta de first mile vai atrasar para pegar o último seller que estava marcado para 6 horas da tarde e ele sabe que o seller fecha às 6. Quem liga para esse seller para dizer que vai atrasar ou que não vai? É o motorista? Para onde o motorista liga para dizer que vai atrasar? É para a torre de controle? A gente criou uma área na Americana que chamava SAI, que era o suporte ao entregador. Então tinha o SAC, que é o suporte ao cliente, o SAI, que era o suporte ao entregador, e a gente tinha até o SAL, que era o suporte ao lojista. Cada um dos participantes dessa coisa toda aqui tinha um canal para ligar. Específico. Né? E o treinamento é diferente. Se você colocar um cara... Imagina você colocar uma atendente de saque que cuida de clientes para conversar com o motorista da transportadora. Cara, não vai funcionar. Não vai. A linguagem é outra, o treinamento é outro, o processo é outro. Então, como que você gera essas conversas? Porque o motorista fala com o cliente, que fala com o embarcador. Esses caras todos falam com a empresa. Como que você monitora todas essas comunicações e não faz essas besteiras? Sim. E tem uma coisa interessante sobre isso aqui, eu vou agora puxar uma sardinha para o meu lado um pouco. Tem clientes nossos que usam a tecnologia nossa aqui, um processo que já dispara os alertas para o cliente. E ele já dá o ok, se sim ou se não. O cliente. Aí, mas isso não foi eu que inventei. Queria deixar muito claro, não foi eu que inventei. Quem inventou foi o cliente, porque o cliente é que tem a dor. Eu sou apenas uma fábrica de software, um software que resolve problemas dos clientes. E qual é o problema dele? O problema do cliente era, o cara vai atrasar, o que é que eu faço? Eu abro uma notificação na torre, abri a notificação na torre. O cara começou a receber, só que como estava acontecendo 2, 3, 4 vezes por dia, o atendente da torre já estava
aquilo ali virou uma nova tecnologia, porque é evolução contínua. Sim. Se eu garanto, se contratar você hoje, o André, agora para uma implementação, depois de 3 meses você já vai ter visto melhoria lá, não é verdade? Claro. Esse foi um processo de melhoria. Aí o cliente disse, olha, cara, o que é que eu faço? Eu vou lá, mando uma mensagem para o cliente e pergunto, vai atrasar 1 hora. Você quer receber nesse horário? Sim. Volta para o motorista e diz, confirmado, pode seguir a vida. Boa. Isso muito rápido, no tempo de 15 minutos, que é o tempo que ele está lá fazendo as outras entregas. Então, o que é que eu vejo disso, né, desse sistema todo? É tipo você identificar esse problema, esse processo e criar as tecnologias. Aí a tecnologia pode ser de comunicação, como você falou, que já resolve um super problema, que é, poxa, quem é que vai resolver esse problema? Quem é que vai ligar? Notificação na torre, ligar para cliente para avisar que vai... A torre pode ligar e pode atender, marcar como resolvido, devolver para o motorista aquilo ok. É isso. E quiser automatizar mais, pode automatizar. Mas, isso. como você disse, cada mundo, cada negócio isso. é um mundo, né? Se a gente voltar para o caso da farmácia lá que a gente discutiu no começo o que a gente fazia? A gente colocava um time para monitorar, e a hora que você pediu a fraude e o motoboy falou que a farmácia estava fechada, um cara do meu time da torre de controle ia lá e desligava a loja. Apareceu a notificação. Alguém apontou que a farmácia está fechada, vai lá e desliga ela. Agora, eu preciso de uma pessoa desligar a loja? Não preciso. Se o motoboy notificar que a loja está fechada, ela desliga sozinha. Ou pelo menos 2, né? Ao mesmo tempo, né? 2 próximos, né? A gente colocava 2 motoboys para fazer validar, isso, né? O double check, né? Mas, enfim, e aí entra um pouquinho no que eu gosto de dizer que são os 4... Eu falo de 4 ou 3 estágios do nível de processo de uma torre de controle. Boa. Você começa a torre de controle com um processo que é manual e reativo. Então, o que é o manual reativo? É isso que a gente acabou de falar. Se o motoboy for lá e disser que a farmácia está fechada, já causei um problema, já frustrei um cliente, então ele é reativo, e manualmente eu vou lá e desligo aquela farmácia. Eu posso passar para um segundo estágio, que é o manual e automatizado. O que é o manual e automatizado? O manual e automatizado é, o motoboy foi lá e reportou farmácia fechada, não foi 1, foi 2, a gente pode... Mas automaticamente aquela loja fecha. E, em paralelo a esse, eu posso fazer o automatizado e manual, que é alguma coisa que monitore automaticamente um problema. E eu vou te dizer, por exemplo, faltar motoboys conectados no aplicativo na cidade. Era um problema. Putz, eu tenho 1000 pedidos e eu colocava um robô lá e só tem 500 motoboys conectados na rede. Cara, o que eu faço com isso aqui? Eu estou monitorando automaticamente e vou disparar alertas para o meu time, que vão começar a ligar para motoboy, mexer em tarifação e fazer coisas você monitorou automaticamente, gerou alertas automáticos, mas você vai resolver isso manual, reativamente. Ligar, depois que aconteceu. Vai olhar o processo, né? Exato. O que é que fazer quando isso acontecer? É reativo, já aconteceu, já frustrei cliente. É reativo, mas é automatizado, ele me mostrou. E aí a gente pode chegar no último estágio, que é o estado da arte, que é preventivo e automatizado. E aí eu gosto muito de um exemplo, que é o seguinte... em uma cidade, quando você pede delivery, a quantidade de motoboy é que nem Uber. A quantidade de motoboys e pedidos, elas acabam se equilibrando. Se você tem 1000 pedidos por dia, vai ter 1000 motoboys conectados por dia. O que acontece quando chove? Quando chove, a quantidade de pedidos aumenta 20%. Todo mundo pede em casa. E a quantidade de motoboys diminui 20%. Então, você já tem um problema que você precisa resolver. E o que acontecia muito na Rappi? Cara, soltava-se muito cupom de desconto. R$20 de desconto, R$15 de desconto. Quando você solta esses cupons, a sua demanda também aumenta 10%, 15%. Então imagina que hoje à tarde, 3 horas da tarde, o marketing vai lá e solta um cupom de desconto que vai fazer a demanda em Pernambuco aumentar. Só que vai chover lá hoje à noite. Então eu já terei um problema e eu vou potencializar esse problema. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a entrar no clima-tempo e em todas as regiões em que tinha previsão de chuva, a gente não soltava cupom. Mas manual. Depois a gente foi criando processos em que um robozinho entrava, varria todas as cidades, via qual era a previsão do tempo e já bloqueava o marketing de soltar cupom naquela região. Então, a gente sai de um problema que a gente conhece, que é falta motoboy para entregar o pedido, para um problema em que, assim, cara, eu não vou gerar demanda adicional numa cidade que eu já vou ter problema operacional. Preventivamente. E também eu acredito que também devia ter isso para
a alocação para convidar novos motoboys automaticamente, Total. Para aumentar a tarifa, como deve ter no Uber também, né? Deve ter isso. Então, todos os processos que a gente tem, eles nascem no manual reativo. Da torre. Nascem teoricamente. Lá. Eles nascem lá. Você observa um problema, você passa a monitorar aquele problema e você cria um processo para resolver aquele problema. Na mão, Excel. Depois, você vai para o reativo e automatizado ou para o preventivo e automático. Aí você começa a pôr sistema no meio da história e automação. E depois você tem que chegar no preventivo e automatizado. Cara, aí é só sistema trabalhando sozinho. É robô, é inteligência artificial, é processo que se retroalimenta para aprender e começar a ficar cada vez melhor, né? Então, a primeira vez que o motoboy reportou farmácia fechada, a gente fechou a farmácia. Depois de um tempo a gente descobriu que aquele motoboy mentia, né? Nem todos os motoboys de fato tinham ido lá. Ele não queria pegar aquele pedido, ele falou, pô, eu não vou lá, fala farmácia fechada e pronto. Então vamos colocar 2, vamos colocar 3 motoboys para ir lá. Né? Aí você vai aprendendo e você vai rodando. Se você sistematiza muito rápido, você pode bloquear algumas coisas, né? Você bloqueia a coisa e é muito difícil de corrigir. Tem que de fato passar por essa etapa de aprendizado, né? É isso. E você falou uma coisa interessante hoje no LinkedIn, até que eu curti lá e comentei, coincidentemente eu vi lá essa postagem sua antes de descer aqui, você falando sobre processos e tecnologia, né? Que normalmente você estava falando alguma coisa quanto a planilha e o WhatsApp, quanto que o cara... você entra em algumas empresas que tem muito processo bem definido, mas aí não evoluiu por causa da tecnologia. Exato. Coisa que não acontece quando tem a tecnologia e não tem um processo, porque nem evolui nem sai do canto, eu acho, né? Exato. Eu queria que você falasse sobre isso, você já falou sobre isso, que é o cara que compra a tecnologia achando que vai ser o resolução do problema dele, e às vezes ele não escreveu esse processo ele mesmo. É isso. Claro, às vezes, eu vou fazer até um comentário aqui, defesa, para depois soltar a bola para você, que às vezes a empresa de software que está vendendo software vai lá e faz uma pré-consultoria. Desenha os processos juntos. A gente desenha um mínimo de processo. Nós temos aqui, para quando a gente entrega o MyTracking Control Tower, dependendo do cliente, tem um padrão mínimo. Sim. Aquele que eu falei com você aqui, o mínimo, né? A gente até listou tem que especificar algumas coisas. O mínimo, né? Tipo assim, olha, se tiver um retorno por cliente ausente, o que é que faz? Se tiver um problema de carga, ocupação baixa, o que é que faz? Se tiver desvio de rota, o que é que faz? É o mínimo. Tá mais claro que existe uma tendência, uma necessidade de desenhar processos mais robustos. Então a gente fala tecnologia somente, sem o processo não funciona. E o processo sem a tecnologia também fica mais custoso, né? Acho que assim, foi engraçado, né? Porque foram 2 posts no LinkedIn essa semana sobre isso. Segunda-feira fui num cliente em que, e é recorrente, né? Que um monte de gente que, Control Tower, torre de controle, não sei o que, lá. Como é que eu vou fazer? Não tenho nada. O cara sai no mercado e compra qualquer sistema que ele vê na frente, né? E aí você chega lá na operação do cara e ele fala assim... você tem sistema? A primeira pergunta lá do diagnóstico, tenho. Você usa? Não uso. Por quê? Porque eu não consigo, o jeito que eu trabalho não cabe dentro desse sistema. O sistema é muito engessado e eu não consigo colocar meu processo para dentro desse sistema. E como eu sou muito pequeno e pago pouco, eu não vou conseguir, o cara que, o dono quem me vendeu o sistema não faz a customização que eu preciso. Então, segunda-feira eu escrevi sobre isso. Eu falei assim, galera, parem de comprar, né? Para o cliente é muito ruim comprar um sistema e depois não conseguir usar. E eu acho que para quem vende também porque assim, você chega lá depois de um tempo, eles contratam a gente achando que a gente vai resolver o problema. Eu sou consultor, vou resolver o problema de um processo que não cabe no sistema. Cara, eu não tenho como resolver esse problema, né? E acho que aí o cara começa a falar mal do sistema para todo mundo. Esse sistema é uma merda, minha operação é tão simples, todo mundo tem uma operação super... A minha operação é tão fácil, é padrão. Eu sou uma transportadora, eu pego o cara e, cara, cada uma tem... Só que ele começa a falar mal do sistema, meu sistema não funciona, meu processo... Então, segunda-feira eu escrevi sobre isso. Eu falei, galera, não precisa ter nos mínimos detalhes tudo desenhado, mas assim, não dá para você sair no mercado e comprar qualquer sistema sem saber o que você faz. E aí hoje eu fui num cliente que é o contrário, né? O cara roda uma operação redondinha, mas tudo em Excel e WhatsApp. Então ele fica digitando no Excel, coloca no Excel e fala com o motorista por WhatsApp. E eu falei assim, é o contrário, né? A partir do momento que você tem um processo redondo e que você sabe o que você está fazendo, cara, você não sistematizar esse negócio, você está perdendo
oportunidade de melhorar a sua operação, de padronizar a sua operação, de ter registro da informação, de não ter fuga de dados. Você tem milhões de benefícios. Então, assim, é super necessário você ter um sistema. Não dá para rodar mais hoje em dia nada sem um sistema. Isso aí. Tamo aí, viu, galera? Daí tem que fazer, né, Mecha? Mas interessante, porque na verdade eu acho que os sistemas não são a torre de controle de fato. Eu falo muito também para o meu cliente, né, que apesar da gente ter um módulo aqui que chama torre de controle, por conveniência no sentido de ter indicadores e ter esse fluxo de processo, né, a torre de controle não é o sistema que vai fazer. Vai ter que ter pessoas boas, os processos bem definidos. E até uma coisa curiosa, às vezes os clientes, os negócios que eu estou tentando fechar, ou clientes mesmo, como é que me leva na torre de controle da Natura, me leva na torre de controle da empresa tal, me diz como é que eles fazem lá. Eu disse, olha, a experiência, você tem que olhar o benchmark, ver no sentido de experiência de como foi implementado, porque cada empresa tem suas dores, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, cada empresa vai ter o seu nível de experiência de profissionais, ferramentas disponíveis. Então, não é só o MyTrack, não é só o SAP, o RP, o WMS. São outros sistemas que tem por trás, que envolvido o CRM, envolvido o sistema de e-commerce, de vendas. Então, cada negócio é um negócio e o fluxo tem que ser personalizado. Então, quando você for fazer um benchmark, vá fazendo de como o cara implementou, qual foi o passo a passo. Eu contratei um consultor, não, eu paguei a galera para fazer um treinamento. Não, eu implementei um framework, framework do André. Então, tipo assim, eu implementei um framework padrão. Não, eu contratei um sistema que já tinha um padrão. Então, assim, olha o meio, por onde ele chegou. Porque eu acho que essa questão dos processos das dores ali, de gatilhos e tudo, é muito personalizado, né? E eu queria até ir para esse lado agora das pessoas. Nós falamos em processo, tecnologia, eu falar de pessoas aqui. Eu queria que você nos dissesse assim, o que é que as empresas, quais são as qualificações e como que o profissional que quer estar mais atuante com esse nome, vestir essa camisa da torre de controle de verdade, o que é que o cara tem que buscar? Qual é o treinamento que ele tem que buscar? O que é que o cara tem que estar estudando? Quais são as ferramentas que ele tem que saber? Faça chuva, faça sol. Tem que saber disso aqui, cara. Porque, tipo, se você não souber disso, não tem como vestir a camisa da Control Tower. O que é que o profissional tem que ter? Ótima pergunta, e eu acho que ela não tem uma resposta certa para isso, tá? O que eu digo é o seguinte: depende muito do nível de maturidade da torre, né? Se você coloca uma torre de controle com nível de maturidade muito frágil, e quando eu falo frágil, com processos frágeis, você precisa de pessoas mais qualificadas, né? E eu digo, imagina que vamos voltar lá para o sábado, 3 horas da manhã, e teve um problema, um caminhão saiu da rota. Cara, se não existe um processo explicando o que deveria ser feito, você vai precisar de uma pessoa que vai ter que pensar, entender, estruturar. Você vai ter um alerta daquilo ali, mas você tem que começar a... É muito diferente se você der uma receita de bolo. Putz, o caminhão saiu da rota. Liga para o motorista. Se o motorista atender, pergunta o que aconteceu. Se ele não atender, puta, isso aqui você consegue uma torre de controle muito mais estruturada. Você consegue uma pessoa mais operacional. Se você não tem esses procedimentos muito claramente definidos, você precisa de uma pessoa com mais jogo de cintura, com mais capacidade de resolver problema, né? Conhecimento em processo também. Conhecimento de processo. E acho que assim, isso operacionalmente falando, eu acho que a torre de controle ela tem duas vertentes em termos de pessoas. Ela tem as pessoas que operam a torre de controle e elas têm as pessoas que constroem a torre de controle, né? Que tem uma outra história boa que é o seguinte: a torre de controle ela não pode resolver o mesmo problema todo dia, né? E eu gosto muito de um exemplo. Eu estava conversando sobre torre de controle há um tempo atrás, e eu fui numa reunião ali num prédio na Vila Olímpia, né? Estava fazendo uma reunião, conversando com o pessoal, torre de controle, não torre de controle, e de repente do nada tocou o alarme de incêndio. Falei, nossa, vamos descer. O cara falou, não se preocupa, isso aqui toca todo dia e não é nada, né? Alarme falso, falso positivo. Então assim, e aí entrou na minha aula lá também um negócio desse, assim, alarme que toca muito perde a credibilidade. Então, se o problema acontece todo dia, o mesmo problema, se o alarme toca demais, tem alguma coisa errada estruturalmente, não é um problema de torre de controle. Sim. Né? Uma coisa é o motorista sair da rota porque foi assaltado, porque a estrada estava interrompida, por qualquer motivo. Outra coisa é
todo dia, a cada meia hora, aquele mesmo motorista sai da rota e faz o caminho que ele quis. Isso está errado. Isso é desvio de processo, desvio de comportamento, o que quer que seja. Não cabe à torre de controle resolver esse mesmo problema todo dia. Então, as áreas operacionais, a área de marketing, se todo dia aquela farmácia está fechada e ela vende a fralda às 10 horas da noite, não é um problema de torre de controle, não é um problema de logística, é um problema de marketing, de comercial, que precisa ter cadastro correto, né? Das lojas e dos horários de funcionamento e de tudo mais. Então, voltando para a pergunta aí, eu acho que depende um pouco do seu negócio, né? A capacitação das pessoas depende um pouco, no operacional depende do nível de maturidade, e a parte de gestão ela é muito legal, porque ela visa, né? Eu sempre tive na minha torre pessoas muito importantes com dados, né? Putz, quais os problemas? Eu chegava lá, hoje de manhã cheguei para trabalhar, chego na torre de controle e eu quero saber quais foram os problemas que existiram à noite, quantas vezes, qual foi o impacto e como que foi resolvido, e eu preciso de um relatório. Então você precisa de pessoas de geração de dados, e aí não são as pessoas que vão rodar turno, mas que geram BI, que geram relatórios, para que você possa tomar decisões e para você conseguir chegar e cobrar de cada área, né? Putz, operações, marketing, não sei o quê. Minha torre está trabalhando aqui porque você não acerta o processo lá. Então, conversa aí com o seu fornecedor, ou com o nosso seller, ou com o nosso motorista, com a nossa transportadora, com quem quer que seja, que eles precisam corrigir o problema deles. Eu brinco que a torre de controle ela tem que ser quase kamikaze, né? Ela tem que querer se matar. Qual é o objetivo da torre? Ela se matar. O dia que não tiver problema nenhum na operação e ela não precisar existir, acabou. Ela chegou no ideal. Ela conseguiu resolver aquele problema. Não vai acontecer nunca. Porque sempre vai ter evolução, o processo está sempre evoluindo, os desafios do mercado estão sempre alterando, existem sempre novas datas que são lançadas. Não, e tem problemas do tipo externos, climáticos. Então, não vai acontecer nunca, mas o time da torre tem que olhar para aquilo, buscar essa excelência, né? E pensar assim, cara, o meu objetivo de vida aqui é que a minha área deixe de existir. Sim. Então, se acontece um problema com muita frequência, cara, esse problema não é meu. Tem que ser inconformado com esses problemas. Boa. Coisa boa. Inconformar. Seja inconformado com os problemas. Torre de controle que não é inconformada com os problemas que acontecem não é torre de controle. Exato. É só apagando incêndio. Isso, desculpa te interromper, mas eu brinco também com Excel, né? Voltando para aquele assunto do sistema, as pessoas, todos os processos e qualquer monitoramento tem que começar no Excel. Ele tem que começar em algum lugar, no papel de pão, no Excel. Mas assim, sejam inconformados em usar Excel. Se você roda um processo que está funcionando, cara, não faz sentido você usar Excel. Você tem que ter um sistema, você tem que ter um negócio que você tem que ser inconformado. Eu sou inconformado com usar Excel. Eu tive uma meta um dia com um chefe meu, que era, eu tinha, sei lá, uns 50 funcionários na torre de controle e todos usavam Excel. Eles ficavam gerando relatório, apertando F5, fazendo PROC-C, PROC-V e não sei o que lá. Eu falei assim, quando eu fui fazer meu planejamento de metas para o ano seguinte, um dos planejamentos de meta foi, eu vou tirar o Excel do meu time. Até o final do ano que vem, ninguém mais vai ter Excel. Era uma meta minha dentro da empresa. Eu também tenho o mesmo sentimento. Por que usa Excel ainda, né? Você tem um sistema, o sistema gera resultado. Agora, do outro lado do ponto de vista, eu acho assim, quando eu vejo alguém que está usando Excel, que vem procurar a gente, que está usando bem, é um passo importante, porque você falou uma coisa legal. E aí eu vou te ajudar a responder uma pergunta, uma das coisas que o cara tem que ter. Tem que saber de Excel no mínimo, para começar. Para montar a torre do início, tem que saber Excel. Porque, por mais que você tenha que implementar sistemas, que é o objetivo, tirar o Excel depois, algumas coisas você vai começar no Excel. Você vai fazer um gráfico, fazer uma planilha, vai entender um indicador, coloca no Excel. Quando chega o cliente aqui, o lead, o negócio que a gente está negociando, que o cara já tem tudo no Excel, para mim é fantástico, porque o cara já está com a cultura implementada. Agora sim, vamos otimizar o tempo, que você tem 5 pessoas fazendo aquilo, vamos reduzir para 2, para 3, para aquelas outras 2, não é para sair da empresa, não para demitir, não, é para fazer outro trabalho. Trabalho preventivo, trabalho de ligação, de customer success, de customer experience, de ligar para o cliente, de ligar para o transportador, para o parceiro, para o motorista, então fazer um trabalho de conscientização. Então a gente transforma essas pessoas em pessoas de qualidade. É isso. Né? Então, e o famoso tempo de qualidade, nós vamos trazer tempo de qualidade. Então o Excel, eu adoro esse negócio, o projeto fora Excel, mas para começar
Não, tem Excel, né? Deixa eu até concluir. Da mesma forma que eu falei ali que a torre de controle ela tem que querer se matar e ela nunca vai se matar, os funcionários da torre de controle ou de qualquer área da empresa, eu acho, eles têm que querer matar o Excel. Mas eles nunca vão matar, porque tudo nasce lá. Tudo nasce lá. Mas assim, o que tem que ser... O cara tem que ser inconformado em falar assim, cara, faz 2 anos que eu rodo esse processo no Excel. Isso não pode existir. Não pode. Assim, o processo está maduro. Ele tem que migrar para um sistema, porque você vai ter que ter um timezinho lá pequeno tal, que vai pegar novos processos, novas ocorrências, novos problemas, para começar a estruturar isso no Excel, para um dia isso virar sistema, e aí esse problema vai ser resolvido e você vai trazer outro. Então, da mesma forma da torre, que ela sempre vai ter problemas novos, você sempre vai precisar do Excel para começar. Mas o que não dá para aceitar é um time de 50 caras um olhando para o outro, todo mundo trabalhando no Excel, gerando o mesmo relatório todo dia e aquilo não sai do lugar. Isso não pode acontecer. Isso é um negócio fantástico. Eu lembro dos cases aqui, né? E eu até trago isso como uma dica aqui para você com o seu software, com qualquer software, não é só com o nosso, é qualquer um. Porque às vezes o cara tá lá, o operador da torre, né? Ele tá todo dia tirando um relatório, o mesmo relatório, exatamente como você falou. Todo dia ele tira o mesmo relatório. Qual é o relatório? Ele extrai do sistema 2, 3 vezes por dia. Relatório de motivo de retorno, de ocorrências. Sim. Todo dia. Aí ele pega aquele relatório em Excel, coloca em outro Excel, faz um PROC-V para ver qual é os maiores ofensores, para depois ligar para o motorista no final do dia, ou então para preparar uma doca para recebimento de devolução. Olha só, o cara está fazendo isso manual. Todo dia. E às vezes a empresa já tem um sistema integrado, já tem aquele sistema que ele tira a extração do Excel, que é o sistema do app, que está gerando informação. Cara, liga para a empresa, pega e diz a ele, olha, eu tenho essa dor aqui, ó. Todo dia eu tiro um relatório para ver isso. Como é que a gente pode transformar isso em um processo, ou então em um relatório simples, ou então em um alerta, um disparo de um e-mail, um disparo de um WhatsApp, um alerta na tela, um indicador vermelho. Como que eu faço isso? Então liga para o cara do software, liga para qualquer o sistema que você tiver, né? Isso. Então busca essa evolução, que aí você evolui de fato. Aí você está querendo, como você disse, tem que querer sair do Excel. Queira sair do Excel. Mas ligue para a sua empresa de software. Se você não ligar, às vezes ele não vai adivinhar que você tem aquela dor. Não vai. Liga para ele. É isso. E aí fica lá falando, meu sistema não faz isso. Cara, liga, conversa, vamos desenvolver, vamos melhorar o sistema, vamos fazer as coisas acontecerem. Né? Eu acho que eu vejo... Eu tenho uma discussão muito, muito legal também, que é assim, dentro de uma empresa média para grande, aonde deveria ficar a torre de controle como área, para quem responde esse negócio, né? Essa área. E assim, 95% das vezes que eu tenho visitado empresas, essa área está dentro da área de operações. E aí a gente já começa a ter um problema. A gente começou nossa conversa aqui falando de marketing comercial. Como é que uma área que responde para o diretor ou para um gerente de operações vai conseguir controlar a diretoria de marketing, como é que vai cobrar? Então você perde autonomia. Então eu gosto muito, e é muito difícil ver, de torres de controle fora da área de operações. Né? Com a área específica? Uma área específica. De qualidade, como é que chama? É torre de controle mesmo? É uma nova área, né? Aí, aonde vai ser colocado, eu não sei, mas para mim, ela tem que ter o mesmo nível de operação, ela tem que poder cobrar operações. Uma área cobrar par, né? É um par disso tudo. Como que isso responde, se vai ficar pendurado no CEO, talvez seja muito pesado, talvez no CFO, mas tem que ser no planejamento, mas ela tem que ser numa área neutra, né? Legal. E eu acho que isso é super relevante, assim, porque estruturalmente acaba não funcionando. E eu tenho visto, aí menos na consultoria, mas mais do tempo em que eu trabalho em empresas, as áreas operacionais elas costumam ser muito... elas aceitam muito as regras de cima, elas não questionam as regras. As pessoas de operações são submissas, talvez. Que tá também muito no dia a dia do processo ali, né? Eu acho que tem essa relação, né? Pode ser. Não dá para levantar a mão e dizer, poxa, peraí. Por que eu estou fazendo isso? Por que está sendo assim, né? Mas eu sinto muita falta disso, sabe? Eu acho que assim, tem muita coisa que vem sendo feita, e aí já vendo na consultoria, por operações, que o cara opera, o cara não sabe por que ele faz aquilo, mas ele faz. E na verdade, isso que você falou, por exemplo, podia ligar para o cara do sistema. Cara, tem coisas que o comercial vende, né, que não dá para fazer. Eu estava conversando num evento aí que a gente foi com uma pessoa, não sei se, mas, enfim, nem sei se eu posso abrir aqui, mas basicamente ela tem milhões de produtos, e esses milhões de produtos que ela tem, cada cliente dela
que é que ela transporte esses milhões de produtos de uma maneira diferente. Isso aqui não pode misturar com aquilo para esse cliente. Para o outro cliente, um tem que vir em cima, um tem que vir embaixo. E assim, o comercial vendeu isso e eles ficam que nem maluco. Imagina você com um monte de produto e um monte de cliente e cada um quer uma configuração de caminhão diferente. Por quê? Porque ninguém nunca chegou lá e falou assim, galera, o negócio é o seguinte, eu tenho 5 configurações de caminhão. Vende essas 5. O cara que vende açúcar, ele não vende um pacote de 500 gramas, um pacote de 480 gramas, um pacote de 430 gramas. Ele vende um pacote de açúcar de 500 gramas. Se você quiser 430, você vai comprar 500. Né? Então, e o operacional, tá lá todo mundo maluco, tentando configurar os caminhões de jeitos diferentes e não consegue, porque tem 558 tipos de configuração diferente de caminhão. Depende do cliente, depende do produto, depende do dia, depende da... Cara, não dá. E o operacional tá lá fazendo. Faz. Por que ninguém levanta a mão e fala, galera do comercial, vem cá. Vamos, quantos clientes a gente tem? Como é que a gente... eu vou padronizar em 5. O comercial fala, não, 5 não dá, vamos em 20. 20 já não é 500. Né? Mas o cara não levanta a mão. Igual a tabela de frete, né? Tem isso também, né? A tabela de frete o cara tem várias formas, porque não padroniza, pô. E às vezes até tá padronizado, né? Mas o cara tem 300 tabelas de frete com 300 fornecedores diferentes. É um caso também de torre de controle, mas eu acho que aí já é outro tema pra gente puxar em outro podcast, porque senão nós vamos esticar aqui. Vamos longe. Mas foi muito bom você ter trazer esse tema das padronizações e de trazer isso também pro jogo. Uma coisa que eu não posso deixar de falar antes da gente concluir aqui, pegar 2 temas aqui com você que eu tenho que falar, que você já falou um pouco hoje, mas eu queria que você trouxesse para um nível ainda olhando para a indústria, visão end-to-end, né? Eu tenho um caso aqui muito legal que é de um cliente nosso, inclusive foi ele que deu esse insight para a gente sobre end-to-end, eu vou falar dele, mas queria que você falasse visão end-to-end, torre de controle, o que é? Pedido, entrega, pensa na indústria também, no varejo, né? Porque no RAP tem a questão da logística, tudo, mas o que é uma visão end-to-end de uma indústria, por exemplo? A visão end-to-end de uma indústria eu vou voltar um pouco, né, nessa história do comercial, né? Esse caso que eu acabei de falar aqui, ele é uma indústria e não tem nada a ver com a RAP. Mas vender hoje em dia é muito difícil. E todas as empresas elas estão muito voltadas, né? A gente viveu uma fase econômica de que era bonito crescer receita e não crescer bottom line. Então começou uma competição de venda muito grande e os times comerciais começaram a prometer qualquer coisa para vender. Então, a hora que você promete qualquer coisa, às vezes você não consegue entregar aquilo porque seu time operacional não consegue fazer o que você acabou vendendo. Isso gera uma frustração no cliente, né? Gera uma receita e aí tem todos os problemas nossos de bonificação, bônus de empresário que troca, enfim, tem um monte de problema que gera isso. Mas o que a gente consegue ver é que muitos problemas operacionais eles não estão relacionados de fato com problema operacional. Ele está com problema de ter vendido ou prometido para o cliente uma coisa diferente daquilo que a gente consegue operar como empresa, né? E aí o que a gente fala que é uma visão end-to-end é a gente conseguir monitorar o processo inteiro de satisfação do cliente. É você conseguir entender desde a geração da demanda, do seu comercial, da venda, do pedido, de como que esse pedido chega, de qual que é o e-mail, como que o pedido chegou para o nosso comercial, para ele organizar. Tudo isso aqui já faz parte da nossa operação. Não é porque está no time comercial. O time de marketing fez uma promoção de um produto com 50% de desconto e acabou. Cara, chegou um monte de cliente que queria comprar e você frustrou um cliente. Você não pode fazer isso, né? Então, como que você monitora toda a experiência do seu cliente com vários viés? Não é só o nível de satisfação, mas tem a rentabilidade da empresa. Não adianta eu ter uma super satisfação do cliente e acabar com a lucratividade da minha empresa. Mas como que eu monitoro baseado na minha estratégia, que é ser low cost, que é maximizar lucro, que é crescer, que é ter melhor nível de serviço. Qual é a minha estratégia? É essa. Baseado nessa expectativa que você como acionista tem, como que eu monitoro o meu processo inteiro para garantir que eu estou chegando onde eu quero chegar. Muito legal, muito legal. Essa visão é muito... Nós compartilhamos essa visão, né? Naquele nosso primeiro papo lá sobre essa visão end-to-end, né? E tem um caso para falar que eu tenho que falar aqui e falar de um cliente nosso, o Igor, da Soft, da CMPC.
Ele um dia chegou para mim e falou assim, cara, o problema da entrega às vezes não é da logística. Às vezes o problema, o cliente ligou para a logística, disse que o pedido não foi entregue ainda. Só que o pedido não foi nem lançado no sistema. É isso. Aí ele começou a falar aquilo, e a gente começou a pensar, e ele me falando sobre as dores, e tipo, puxa, nós temos que fazer uma visão end-to-end. Ele trouxe exatamente essa nomenclatura, né? Order to delivery, do pedido até entrega. E dizendo assim, cara, você tem que monitorar, nesse caso específico, eu sei que cada caso tem uma exceção, mas nesse caso você tem que monitorar a hora que o pedido foi emitido, a hora que o pedido foi aprovado pelo crédito, que o estoque estava disponível, que foi feito o pique, que foi feito o carregamento na doca, que o transportador coletou, que ele fez um cross-dock, que ele fez a entrega, um retorno. Então o fluxo ele não está só da porta para fora. O fluxo também está na porta para dentro, está no momento em que foi feita a venda, no momento em que foi feita a aprovação financeira. E eu acho que isso tudo dá para colocar na torre de controle, né? Como você falou, pego esse seu conceito aqui para trazer, inclusive, uma gratidão aqui a esse meu cliente que trouxe essa visão, né? Porque o cliente dava essa visão. Também você está trazendo aqui agora mais para os ouvintes, mas é uma dor que de fato tem no mercado e que precisa ser resolvida. E claro, cada negócio tem que ser estudado, né? E aí entra a sua consultoria, que daqui a pouco eu vou pedir para você dizer como é que funciona. Mas antes eu queria fazer a última pergunta mesmo de tecnologia, que é assim, cara, inteligência artificial, tá aí, o boom. Inclusive eu fiz recentemente uma super imersão da Status, eu gostei, isso aí chega com vários insights. E você, o que é que você vê de inteligência artificial no futuro para a torre de controle? O que é que você acha que vai ser aplicado? O que é que vai ser legal? O que é que vai dar para colocar nisso? Você já está vendo alguma coisa já? Está fazendo alguma coisa? Fala para a gente aí. Bom, eu gosto muito, talvez eu seja meio bipolar no assunto, né? Eu acho que... Por quê? Eu vou começar explicando. Eu tenho entrado em muitos clientes que falam assim, agora com inteligência artificial não vou fazer mais nada, resolveu minha vida e está tudo pronto, né? E aí a gente volta lá para o caminho de antes de pôr a inteligência artificial, você tem que pôr um sistema. E antes de pôr o sistema, você tem que desenhar o processo. O cara não tem o processo, quer pôr a inteligência artificial. Não dá. Então, é assim, com esse cara eu tenho que conversar com o cara e falar assim, cara, pé no chão, né? Degrau por degrau, a gente vai chegar lá. Por outro lado, assim, a inteligência artificial está aí, não tem como a gente não usar, não tem como a gente não fazer. Acho que quando a gente foi naqueles níveis de processo, né, de que sai do reativo e manual e chega no automatizado e preventivo, a inteligência artificial dentro desse automatizado e preventivo, ela é fundamental, ela é necessária, ela já é usada e cada vez ela vai ser melhor, porque, putz, você começa a ver a ocorrência que acontece, o processo acontece, ela já consegue... E começando a resolver os problemas que você tem um monte de gente resolvendo. Então, é fundamental. Assim, acho que caminho sem volta, né? Caminho sem volta, não tem o que fazer. Muito bom. Mas assim, galera, não pulem as etapas. Precisa de um sistema, precisa do processo antes de você treinar uma inteligência artificial para resolver o seu problema. Exatamente. Eu acho que tem que... Assim que você vai treinar um colaborador, você vai ter que treinar também a IA. É isso. Mas se você não consegue nem treinar uma pessoa hoje, como é que você vai treinar uma tecnologia super avançada que precisa de integração? Ela aprende sozinha. Não, ela aprende sozinha se você ensinar ela. Aí né? tem que plugar também, né? Tem que conectar, né? Conectar onde? É isso. Aí o cara fala, conecta aqui no meus Excel, no Excel da vida. Não tem como, né? Não, conecta aqui nesse telefone aqui, ó. Alô, a entrega foi realizada, não foi? Não tem que conectar no sistema. Exato. Tem que conectar em coisas mais avançadas, data lake, que aí são integrações entre sistemas, né? Então eu acho que tem esse caminho mesmo aí que você falou. Coisa boa. Meu amigo André Brumer, eu acho que o papo vai longe aqui. Tem muita história. Fala, né? Fala muito. Não tem que falar ainda de sala de controle, torre de controle, mesa de frete, processo. Muita coisa que a gente já conversou aqui, mas o nosso tempo aqui está acabando nessa vez. Eu vou deixar aqui esse gostinho para a próxima. Boa. Queria te agradecer por trazer esse super conhecimento aqui para o nosso podcast, para o seu conhecimento. Deixado aqui um set de insights, inclusive exemplos reais, inclusive dicas de como implementar. Mas eu sei que se o cara quiser ir para um nível mais elevado, ele tem que buscar conhecimento e também, às vezes, uma ajuda de uma consultoria. Eu queria que você fizesse aí o arrasta para cima, dissesse como é que funciona, como é que fala com você, rede social, LinkedIn. A gente vai deixar os números aqui embaixo, mas faz aí como é que é o seu trabalho, como é que se você quiser usar a sua empresa para fazer todo o processo de consultoria, como é que a Trilema, como que contacta você e como é que é o trabalho?
Boa. Eu estou super à disposição, estou no LinkedIn, como meu nome aí, André Brumer. Tem a Trilemas também, não é super desenvolvido ali nosso LinkedIn, mas pode me contatar por ali. Acho que posso deixar meu telefone aqui com vocês também, a gente pode colocar na descrição aí do vídeo. E fiquem à vontade, tudo que eu falei aqui é um pouco do que a gente acaba fazendo. Não tem um processo de consultoria padronizado, eu acho que cada cliente é um cliente, cada um está num estágio, cada um está num momento, então a gente começa sempre a consultoria com um diagnóstico para entender aonde a gente está e onde a gente quer chegar, né? E tem bastante coisa que a gente falou aqui que é super avançada, e tem coisa que a gente falou que é bastante básica, que deveria começar amanhã, né? A gente cobre tudo isso, a gente passa por todos esses níveis, então, enfim, querendo conversar, estamos à disposição. Coisa boa. Mais uma vez, muito grato, muito obrigado. Eu acho que contribuiu bastante, é um tema bem técnico e legal de conversar, né? Porque tem muitas experiências e vamos ficar devendo outra aqui. Em breve a gente chama aí pro próximo. Estou à disposição, eu que agradeço, eu espero ter contribuído aí, né? Passado um pouco do conhecimento, eu acho que aprendido bastante aqui com vocês e, enfim, estou à disposição para voltar quando for preciso, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Esse foi o Super Podcast falando de torre de controle com André Brumer, especialista nessa área, né? Convido aqui a marcar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, estudiopsc.podcast, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, todas as redes sociais. Agradecimento especial aqui ao Gabriel Leal da produção, a Kelly Moura do nosso marketing, toda a equipe que participa aqui do Estúdio PSC para o seu conhecimento. Super episódio hoje. Obrigado, meu amigo. Valeu, até a próxima.